Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre dois poetas que tiveram uma importância fundamental na primeira reforma da ópera, que resultou na ópera séria, e sobre as modificações dramáticas que fizeram nos libretos. Hoje vou falar sobre a nova área que se estabeleceu, a área da capo. Vamos nessa? Lembram que falei que na ópera séria os recitativos se tornaram muito longos, passando a ser responsáveis por toda a ação e reflexões filosóficas, morais e literárias do texto, e que Apóstolo Zeno considerava a área uma abstração poética que deveria ter um lugar específico na representação? Então, na ópera séria, as áreas, os números cantados pelos solistas, passaram a ser solilóquios, reflexões, onde as personagens expressavam emoções relacionadas ao acontecimento narrado pelos recitativos. Nelas, os diversos estados de espírito e os sentimentos da personagem eram delineados. E Apóstolo Zeno, para não atrapalhar o desenvolvimento da ação, fez com que essas áreas passassem a ser apresentadas apenas no final de cada cena, ou seja, áreas de saída ou de sortita, como se fala em italiano. O cantor cantava e saía do palco. Essas áreas passaram a ser a expressão dramático-musical do texto e do virtuosismo musical dos cantores, e ganharam o nome de áreas da capo. Esta forma musical possui uma estrutura ternária, ou seja, ela é dividida em três partes: A, B, A. A seção A apresenta o afeto ou a emoção principal. A seção B, que é a segunda parte, oferece um contraste com a seção A, seja em termos de emoção, melodia, harmonia ou afeto. Após essa seção B, a seção A é repetida. O termo da capo significa do início, ou seja, após a seção B, o intérprete deve retornar à seção A. Porém, desta vez, o cantor pode fazer o que ele quiser com a música, embelezar a música, adicionando ornamentos e variações, de forma a exibir sua capacidade vocal, ou seja, o seu virtuosismo. Separei para ouvirmos a área da capo Piangerò la sorte mia, da ópera de Handel, Júlio Césare. Essa área é cantada pela personagem Cleópatra, aqui interpretada pela maravilhosa cantora Sabine Devielle. Vou extrair dessa área 3 exemplos para você observar a diferença entre as seções A, B, A. Começando um trechinho da seção A. Notem como é dolorida e cantada lentamente. Cleópatra está desesperada com a sua queda. Agora vamos ouvir um trechinho da seção B. Observem o contraste musical e temático. Aqui, ela promete que após sua morte, seu espírito a vingará. Ma poi morta, d'ogni intorno,
E agora um trechinho do retorno à seção A, onde novamente Cleópatra se lamenta. Porém, desta vez, a cantora vai introduzir novidades, ornamentos, embelezando a seção A. Sei que deve ter sido difícil ter percebido as diferenças com esses exemplos tão pequenininhos, mas vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Com certeza vai ficar bem mais fácil perceber essas diferenças. Aproveite para perceber também que entre as 3 sessões há uma parte tocada só pelos instrumentos, uma parte instrumental. Esse trechinho instrumental é denominado ritornello. Eu espero que vocês consigam notar essas diferenças e principalmente apreciar a beleza vocal dessa área. As áreas da capo eram esperadas ansiosamente pelo público e passaram a ser um grande momento de expressão e de exibição dos cantores. Porém, a diminuição do número de área e a quase completa padronização de sua localização fizeram com que a unidade básica da ópera passasse a ser a cena, que era formada pelo diálogo em recitativo, descrevendo a ação, seguido pela área da capo com a saída do personagem do palco. Com esse entra e sai, já imaginou quantas cenas eram necessárias para o desenvolvimento do drama? Apóstolo Zeno tinha consciência de que era preciso gerar um bom material para prender a atenção do público. Sabia que esse drama tinha que ser especial, diferente da tragédia falada, ou seja, gerar uma grande quantidade de emoções que pudessem ser traduzidas musicalmente em áreas. Mas você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber sobre a área da capo, compartilhe com um amigo, deixe um like, se inscreva no canal e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até o nosso próximo encontro.